Você já percebeu que duas pessoas podem olhar exatamente para o mesmo acontecimento e enxergar duas realidades completamente diferentes? Nos últimos dias, um único caso dominou as redes sociais. Milhões de pessoas assistiram aos mesmos vídeos, leram as mesmas notícias, ouviram os mesmos relatos e, ainda assim, chegaram a conclusões completamente opostas. Alguns acreditaram imediatamente, outros descartaram tudo sem pensar duas vezes. Houve quem defendesse com convicção. Houve quem ridicularizasse com a mesma convicção. Mas talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido o que realmente aconteceu. Talvez a pergunta seja outra. O que esse episódio revelou sobre nós? Independentemente da explicação para o caso envolvendo o influenciador Mike Leão, existe algo muito mais fascinante acontecendo diante dos nossos olhos. A maneira como reagimos a uma história diz muito mais sobre a nossa mente do que sobre a própria história. A neurociência vem estudando isso há décadas, e a conclusão é surpreendente. Nós gostamos de acreditar que enxergamos o mundo como ele realmente é, mas não enxergamos. O cérebro não é uma câmera, ele é um intérprete. Antes mesmo de qualquer informação chegar à sua consciência, ela já passou por filtros, crenças, memórias, emoções e experiências acumuladas ao longo da sua vida. O que você chama de realidade é, na maioria das vezes, uma construção. Pense por um instante. Duas pessoas podem assistir ao mesmo filme e sair da sala com interpretações completamente diferentes. Dois irmãos podem viver a mesma infância e guardar lembranças opostas. Dois profissionais podem enfrentar exatamente o mesmo problema no trabalho e um enxergar uma oportunidade enquanto o outro vê apenas um desastre. O acontecimento muda? Não. Quem muda é a mente que observa. Talvez seja por isso que tantas discussões nunca chegam a lugar nenhum. Cada pessoa acredita estar defendendo os fatos, quando na verdade está defendendo a própria interpretação dos fatos. Existe uma frase atribuída ao filósofo Epicteto que atravessou séculos porque continua assustadoramente verdadeira. Ele dizia que não somos perturbados pelas coisas, mas pela opinião que temos sobre elas. Séculos depois, a neurociência começou a explicar biologicamente aquilo que a filosofia já intuía. O cérebro não registra o mundo de maneira neutra. Ele tenta economizar energia o tempo inteiro. Em vez de analisar cada situação do zero, ele compara tudo o que acontece com padrões que já conhece. É como se existisse uma biblioteca invisível dentro da sua cabeça. Toda nova informação é levada até essa biblioteca. O cérebro pergunta: isso se parece com o que eu já conheço? E antes mesmo de você perceber, ele entrega uma resposta pronta. É por isso que duas pessoas podem assistir ao mesmo vídeo e uma dizer: isso prova exatamente o que eu sempre pensei. Enquanto a outra afirma: isso confirma que eu estava certo o tempo todo. Perceba o detalhe. Ambas acreditam estar chegando à verdade. Mas talvez estejam apenas reforçando aquilo em que já acreditavam. Na psicologia existe um fenômeno chamado viés de confirmação. É uma tendência natural que faz o cérebro buscar evidências que fortaleçam nossas crenças e ignorar informações que possam contrariá-las. Não fazemos isso porque somos desonestos. Fazemos porque nosso cérebro adora coerência. Mudar de ideia exige esforço. Questionar certezas gera desconforto. Então, sem perceber, passamos a selecionar apenas aquilo que confirma nossa visão de mundo. Agora, imagine o impacto disso na era das redes sociais. Os algoritmos aprendem rapidamente aquilo que prende sua atenção. Se você costuma consumir um determinado tipo de conteúdo, receberá ainda mais conteúdos parecidos. Aos poucos, cria-se uma espécie de espelho digital. Você começa a acreditar que todo mundo pensa como você, que a verdade é óbvia, que qualquer pessoa que discorde só pode estar mal informada ou agindo de má fé. E então acontece um caso que divide opiniões. De repente, você descobre que milhões de pessoas enxergam algo completamente diferente daquilo que parecia tão evidente para você. Isso causa estranheza, mas deveria causar curiosidade, porque esse talvez seja um dos maiores convites ao autoconhecimento que existem. Sempre que você sentir uma necessidade desesperada de provar que está certo, talvez seja o momento ideal para perguntar: será que eu estou vendo toda a realidade? Ou apenas a parte que meu cérebro decidiu mostrar? Existe outra característica fascinante da mente humana. Ela odeia lacunas. Quando falta informação, o cérebro prefere inventar uma explicação do que admitir que ainda não sabe. Isso explica por que rumores se espalham tão rapidamente. Explica por que teorias surgem antes mesmo das investigações terminarem.
Explica por que tantas pessoas sentem necessidade de escolher imediatamente um lado. O desconhecido incomoda. A incerteza pesa. E para aliviar esse peso, a mente cria histórias, nem sempre verdadeiras, mas confortáveis. O problema é que uma história repetida muitas vezes começa a parecer um fato. É exatamente assim que crenças são construídas. E aqui existe uma conexão interessante com um conceito da neurociência chamado sistema reticular ativador. Você talvez nunca tenha ouvido esse nome, mas ele influencia praticamente todos os dias da sua vida. Imagine que, neste momento, existam milhões de estímulos ao seu redor. Sons, cores, cheiros, movimentos, sensações. Se o seu cérebro tentasse processar tudo ao mesmo tempo, você simplesmente entraria em colapso. Então ele faz uma escolha. Ele decide o que merece sua atenção. E essa decisão é baseada principalmente naquilo que você considera importante. Já aconteceu de você decidir comprar um carro específico e de repente começar a vê-lo em toda parte? Ou descobrir que alguém da família está grávida e, como por mágica, perceber dezenas de gestantes andando pelas ruas. Essas pessoas sempre estiveram lá. O carro sempre esteve lá. Você apenas não prestava atenção. O mundo não mudou. Seu filtro mudou. Agora imagine isso aplicado aos seus pensamentos. Se você acorda todos os dias acreditando que as pessoas são traiçoeiras, adivinhe o que seu cérebro fará? Ele começará a destacar qualquer comportamento que confirme essa crença. Se você acredita profundamente que nunca terá sucesso, seu cérebro fará exatamente o mesmo. Cada fracasso parecerá uma prova definitiva. Cada oportunidade perdida parecerá confirmar aquilo que você já pensava sobre si mesmo. Mas existe uma notícia extraordinária escondida nisso tudo. Se o cérebro pode aprender a procurar motivos para confirmar o medo, ele também pode aprender a procurar motivos para confirmar a coragem. Se ele pode fortalecer crenças limitantes, também pode fortalecer crenças que impulsionam crescimento. É justamente aqui que muitas pessoas confundem manifestação com pensamento mágico. Manifestar não significa fechar os olhos e esperar que o universo faça o trabalho por você. Manifestar começa quando você transforma a maneira como sua mente seleciona, interpreta e responde à realidade, porque a realidade objetiva pode até ser a mesma, mas a realidade que conduz às suas decisões nasce primeiro dentro da sua percepção. E talvez essa seja a descoberta mais importante de todas. O verdadeiro campo de batalha nunca esteve do lado de fora. Ele sempre esteve entre aquilo que acontece e a história que sua mente escolhe contar sobre o que aconteceu. Se existe uma habilidade que separa pessoas que evoluem daquelas que passam anos repetindo os mesmos padrões, ela não é inteligência, também não é talento, muito menos sorte. É a capacidade de perceber quando a própria mente está enganando você. Parece estranho ouvir isso porque fomos ensinados a confiar nos nossos pensamentos. Crescemos acreditando que, se pensamos alguma coisa, então aquilo deve ser verdade. Mas a neurociência mostra exatamente o contrário. Pensamentos não são fatos. Eles são interpretações, e interpretações podem estar certas ou completamente erradas. Quantas oportunidades você já deixou passar porque concluiu, antes mesmo de tentar, que não daria certo? Quantas conversas você evitou porque imaginou que seria rejeitado? Quantos sonhos foram abandonados não porque eram impossíveis, mas porque sua mente criou uma história tão convincente que você acreditou nela sem questionar? Perceba como isso é curioso. Muitas vezes não somos prisioneiros da realidade. Somos prisioneiros da narrativa que construímos sobre a realidade. Imagine duas pessoas caminhando pela mesma estrada durante uma tempestade. Ambas enfrentam a mesma chuva, o mesmo vento e os mesmos obstáculos. A primeira pensa: isso é um sinal para voltar. Talvez esse caminho nunca tenha sido para mim. A segunda pensa: se está difícil, talvez seja porque estou indo para um lugar que vale a pena. A tempestade é exatamente a mesma. O destino pode ser exatamente o mesmo. Mas a interpretação muda completamente o comportamento, e comportamento repetido cria destino. É por isso que duas pessoas podem viver circunstâncias parecidas e construir vidas completamente diferentes. Não porque uma teve uma mente mais poderosa do que a outra, mas porque uma aprendeu a conversar com a própria mente em vez de obedecê-la cegamente. Existe um conceito muito conhecido na psicologia chamado metacognição. Em termos simples, significa pensar sobre os próprios pensamentos. É a capacidade de observar a própria mente como quem observa um rio passando diante dos olhos.
Quando você desenvolve essa habilidade, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser arrastado por cada pensamento que aparece e começa a perguntar: isso que estou pensando é realmente verdade? Ou é apenas uma interpretação automática? Essa pergunta parece pequena, mas pode mudar completamente uma vida. Porque, na maioria das vezes, nossa primeira interpretação nasce do medo, da insegurança ou de experiências passadas. Ela não nasce da realidade objetiva. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem no piloto automático. Elas não escolhem os próprios pensamentos, apenas reagem a eles. A neurociência explica que grande parte das nossas decisões acontece antes mesmo da consciência perceber. O cérebro adora automatizar comportamentos para economizar energia. É útil quando estamos aprendendo a dirigir ou escovar os dentes, mas se torna perigoso quando automatizamos crenças sobre nós mesmos. Você já reparou como algumas pessoas sempre dizem frases parecidas? Eu nunca tenho sorte. Isso sempre acontece comigo. Eu não nasci para isso. Minha vida é assim mesmo. Parece apenas uma forma de falar. Mas na prática, cada repetição fortalece uma identidade. E identidade é poderosa, porque ninguém age de forma consistente contra aquilo que acredita ser. Se alguém acredita profundamente que é uma pessoa disciplinada, naturalmente começará a agir como alguém disciplinado. Se acredita que nasceu para fracassar, cada dificuldade será interpretada como confirmação dessa identidade. É exatamente aqui que muitos conceitos da manifestação encontram um ponto de contato com a neurociência. Durante anos, algumas pessoas apresentaram a manifestação como se fosse uma espécie de magia. Bastaria desejar intensamente e o universo entregaria aquilo que você pediu. Mas existe uma interpretação muito mais interessante. Quando você muda sua identidade, muda também aquilo que seu cérebro considera possível. Quando muda aquilo que considera possível, muda as decisões que toma. As decisões mudam seus hábitos. Os hábitos moldam seus resultados. Perceba que, em nenhum momento, foi necessário desafiar as leis da realidade. Bastou compreender como a mente influencia o comportamento. William James, considerado um dos pais da psicologia moderna, dizia que a maior descoberta da sua geração era que os seres humanos podem transformar suas vidas mudando suas atitudes mentais. Décadas depois, pesquisas sobre neuroplasticidade mostraram que o cérebro continua criando novas conexões durante toda a vida. Isso significa que você não está condenado a pensar para sempre da mesma maneira. Seu cérebro muda, mas apenas se você oferecer novos caminhos para ele percorrer. E aqui existe um detalhe que poucas pessoas percebem. A maioria quer mudar de vida antes de mudar a forma como interpreta a própria vida. Quer novos resultados mantendo as mesmas crenças. Quer oportunidade sem desenvolver uma nova percepção. Quer confiança sem treinar coragem. Isso raramente funciona, porque toda mudança externa começa muito antes de aparecer do lado de fora. Ela nasce no modo como você observa a realidade. Talvez por isso tantas pessoas passem anos esperando que algum grande acontecimento transforme completamente suas vidas. Esperam um emprego perfeito, o relacionamento perfeito, o momento perfeito, a oportunidade perfeita, mas esquecem que duas pessoas podem receber exatamente a mesma oportunidade. Uma enxergará um risco, a outra enxergará um começo. O que muda não é a oportunidade, é a mente. Existe uma metáfora que gosto muito. Imagine que você usa óculos com lentes azuis desde o nascimento. Depois de tantos anos, você já nem percebe mais que está usando lentes. Para você, o mundo realmente é azul. Agora imagine alguém tentando convencer você de que as árvores são verdes. Provavelmente você diria que essa pessoa está errada. Não porque ela esteja mentindo, mas porque você nunca enxergou sem as lentes. As crenças funcionam exatamente assim. É por isso que o autoconhecimento é tão desconfortável. Ele obriga você a retirar as lentes. E durante alguns instantes, tudo parece estranho. Você começa a perceber que talvez nem todas as certezas fossem realmente certezas. Que algumas convicções eram apenas hábitos mentais. Que muitos medos nunca passaram de histórias repetidas inúmeras vezes dentro da própria cabeça. Carl Jung dizia que... Pare por alguns segundos e reflita. Quantas decisões da sua vida foram realmente escolhas conscientes? E quantas foram apenas reações automáticas construídas ao longo dos anos? Talvez o maior desafio não seja controlar o mundo. Talvez seja perceber quantas vezes o mundo já está sendo controlado pelas histórias que contamos a nós mesmos. E quando essa consciência desperta, algo... Você deixa de perguntar apenas o que aconteceu comigo e começa a perguntar: o que minha mente fez com aquilo que aconteceu comigo? Essa é a pergunta que inicia toda a transformação verdadeira.
porque ela devolve para você algo que nunca deveria ter sido perdido. A responsabilidade sobre a forma como escolhe interpretar. Existe um motivo pelo qual acontecimentos como esse prendem tanto a nossa atenção. Não é apenas curiosidade, é porque eles funcionam como espelhos. Quando olhamos para uma situação que divide opiniões, na verdade estamos observando milhares de mentes revelando a maneira como enxergam o mundo. Cada comentário, cada discussão, Talvez essa seja uma das maiores lições que podemos tirar de tudo isso. Sempre que um assunto desperta emoções muito intensas dentro de você, faça uma pausa antes de perguntar se aquilo é verdadeiro. Pergunte primeiro por que aquilo despertou tanto em você. Porque existe uma diferença enorme entre observar um fato e projetar sobre ele os nossos medos, expectativas e crenças. Mas quando começamos a investigar as perguntas certas, a neurociência mostra que nosso cérebro está constantemente tentando prever o futuro. Ele cria hipóteses o tempo inteiro. Antes mesmo de uma situação acontecer, ele já imagina como será, como você vai se sentir e qual deve ser sua reação. Esse mecanismo foi fundamental para a sobrevivência da espécie humana. Mas existe um preço. Às vezes, talvez seja por isso que tantas pessoas sofrem duas vezes. Primeiro pela imaginação, depois pelos acontecimentos. E muitas vezes, o primeiro sofrimento nunca deveria ter existido. Pense em quantas oportunidades morreram antes mesmo de nascer. Não porque eram impossíveis, mas porque alguém acreditou que seriam. Pense em quantos relacionamentos terminaram por interpretações que nunca foram verificadas. O curioso é que o cérebro fala com tanta convicção, que esquecemos de perguntar se ele realmente sabe do que está falando. Nem todo pensamento merece confiança. Nem toda emoção merece ser obedecida. Nem toda certeza merece permanecer intacta. As pessoas costumam buscar controle sobre o mundo. Querem controlar a economia. Querem controlar o comportamento dos outros. Querem controlar o... Imagine duas pessoas entrando na mesma sala. Uma enxerga concorrentes. A outra enxerga futuros parceiros. Uma percebe rejeição em qualquer silêncio. A outra percebe oportunidade para ouvir. Uma interpreta críticas como ataques. A outra as transforma em aprendizado. Nenhuma delas mudou a sala. Mudaram apenas o significado que atribuíram à experiência. E significado... Talvez seja exatamente por isso que tantas filosofias antigas insistiam em um princípio aparentemente simples. Cuide da sua mente. Os estoicos falavam sobre isso. O budismo fala sobre isso. A psicologia moderna fala sobre isso. A neurociência confirma isso. Cada uma usando uma linguagem diferente, mas todas apontando para a mesma direção. A realidade externa sempre terá elementos, e talvez essa seja a habilidade mais valiosa do século XXI. Vivemos cercados por excesso de informação. Notícias, vídeos, opiniões, polêmicas, discussões. Nunca tivemos tanto acesso ao mundo, e paradoxalmente nunca foi tão difícil enxergá-lo com clareza. Porque quanto maior o volume de informações, maior precisa ser a qualidade da nossa consciência. Caso contrário, não... É por isso que desenvolver uma mente consciente deixou de ser apenas um exercício de desenvolvimento pessoal. Hoje é uma questão de liberdade. Liberdade para pensar. Liberdade para questionar. Liberdade para reconhecer quando estamos errados. Liberdade para mudar de ideia sem sentir que estamos perdendo nossa identidade. As pessoas mais inteligentes que já passaram pela história tinham... Mas porque compreendiam que a certeza absoluta costuma ser inimiga do aprendizado. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o tamanho daquilo que ainda não sabemos. Talvez seja essa a verdadeira humildade intelectual. Aceitar que a realidade é sempre maior do que a nossa interpretação dela. E isso nos traz de volta ao início deste vídeo. Mas, se chegou até este momento, percebeu que a verdadeira conversa nunca foi sobre esse acontecimento. Foi sobre você, sobre a forma como sua mente constrói significado, sobre as histórias que você repete para si mesmo todos os dias, sobre os filtros invisíveis através dos quais você enxerga sua família, seu trabalho, seus sonhos, seus fracassos e até mesmo sua própria ideia. A pergunta é: que tipo de mente eu estou construindo enquanto observo tudo isso? Uma mente que reage automaticamente? Ou uma mente capaz de observar antes de concluir? Uma mente escrava das próprias crenças? Ou uma mente suficientemente livre para revisá-las? Talvez a maior evolução não seja aprender algo novo. Talvez seja desaprender aquilo que nunca foi verdade. E isso significa aceitar que algumas certezas precisaram morrer para que uma compreensão mais profunda pudesse nascer. É desconfortável, mas também é libertador.
A partir do momento em que você percebe que seus pensamentos não são ordens, mas apenas sugestões, você deixa de viver no piloto automático. Começa a escolher, começa a observar, começa a responder em vez de apenas reagir. E aos poucos, acontece algo. Os desafios continuam existindo. Mas você já não é mais a mesma pessoa que olha para eles. E quando a mente muda, a realidade começa a mudar junto. Não porque o universo passou a obedecer você, mas porque você finalmente aprendeu a deixar de obedecer automaticamente aos seus próprios condicionamentos. Talvez seja esse o verdadeiro despertar. Não enxergar. Se este vídeo fez você refletir, escreva aqui nos comentários uma única palavra: consciência. Quero saber quantas pessoas chegaram até o final e entenderam que o maior mistério nunca esteve do lado de fora. Se você gosta de conteúdos que unem neurociência, filosofia, desenvolvimento pessoal e a forma como nossa mente constrói a realidade, inscreva-se no canal e ative as notificações.